Oi, gente, tudo bom? Que saudades eu tava de você, tô meio sumida, né? Eu sei é que tanta coisa, gente, tem acontecido na minha vida, pra glória de Deus, e por isso que eu tava realmente sem tempo de gravar. Mas hoje eu vim aqui falar com você sobre algo que Deus falou muito em meu coração essa semana e que é algo que às vezes é um desafio para a gente seguir, que é a obediência. E como todos os vídeos eu sempre te faço uma pergunta, eu te pergunto: você tem facilidade em obedecer? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu peço, sem mais delongas, que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Eu não vou ler para você, eu vou apenas falar um pouco sobre as referências que você vai poder acompanhar aí na sua casa, sobre realmente o que Deus quer falar, né, em relação à obediência. Então lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você pode ler o capítulo inteiro, que você vai ouvir, né? Vai conferir aí sobre essa história que eu vou falar. Que fala sobre a história de Adão, né? Quando Deus, ele dá uma ordem para Adão, quando ele cria lá, né? O céu, a terra, tudo que há, né? E cria o homem, cria Adão. E ele fala para Adão, para que Adão poderia ter acesso a tudo ali naquele jardim, naquele paraíso. Só não a uma única coisa, que era a árvore do bem e do mal, que ele não deveria comer daquele fruto. E no decorrer da história, né, o que acontece? Adão, ele acaba comendo do fruto, né? Tem a Eva, né, que é a mulher que Deus faz para Adão. Eva come o fruto que foi oferecido pela serpente e Adão também acaba comendo e desobedecendo a Deus. Então, o que acontece? A desobediência de Adão, ela gera o pecado, né? A partir de então, Deus, lá no versículo 17 ou 19 especificamente, Deus, ele fala exatamente de uma forma mais assim, direcionada, né? O que Adão vai realmente ter como consequência do pecado em relação a ele ter desobedecido, né? Que ele iria trabalhar, que ele seria, né, o cabeça da família, que ele teria que prover, né, as coisas para sua casa, assim como Eva também é punida, né, como sendo todas as mulheres a partir dela sentindo muitas dores na gravidez ao dar à luz, e também a serpente. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender aí sobre a questão de obediência é com a desobediência, né? As consequências que podem nos trazer. Então, Adão, eu tenho certeza, né? Eu acredito que se ele pudesse analisar melhor, né? Trazendo para hoje, ele pudesse escolher diferente, eu acho que ele não teria escolhido desobedecer a Deus, né? Porque ele estaria lá no Jardim do Éden, no paraíso, ele era amigo de Deus, né? Ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento direto com Deus. Deus confiou a Adão que desse o nome dos animais e várias outras coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar com você sobre a questão de obediência é isso, é as consequências da desobediência em relação às coisas de Deus, né? Em relação a Deus principalmente. Então essa é a primeira coisa. A segunda história que eu queria falar, que fala também da questão da desobediência, é sobre o rei Saul. E você vai conferir essa história lá em 1 Samuel capítulo 15. Peço também que você leia o capítulo inteiro para que você possa compreender melhor a história. Nesse episódio, né, aí com uma outra história, o que acontece? Deus, através do profeta Samuel, fala para o rei Saul para ele ir um povo, né, os amalequitas, e que ele exterminasse todo aquele povo, todo, não deixasse nada, não deixasse nenhum gado, nem velho, nem criança, nem nada, que ele matasse todo aquele povo. E o que acontece? Saul desobedece a Deus, ele não mata todo aquele povo, ele pega gados, pega alguns animais, né, e diz que vai ofertar a Deus.
e também o rei daquele povo, que era um dos principais que tinha que morrer, ele traz aquele rei em vida e não mata. E Deus se ira, né, com a desobediência de Saul, e ele acaba perdendo a coroa dele, né? Deus naquele momento fala que devido à desobediência dele, ele levantaria um outro rei em seu lugar. E é isso que acontece futuramente, né? Logo mais à frente, Deus fala para Samuel levantar um novo rei, que aí vai ser o rei Davi, né? Que é aquele rei que você deve saber e conhecer, que foi o rei segundo o coração de Deus. Mas por que Davi foi escolhido? Davi poderia nunca ter sido rei se Saul não fosse desobediente. Então a desobediência de Saul fez com que ele perdesse, né, o reinado dele. Então aí mais uma coisa que a gente possa aprender, que todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente acaba perdendo algo, a gente acaba se frustrando em algo. Então que você possa entender que a obediência a Deus, ela é muito importante e ela só vai te trazer benefícios. E o terceiro ponto, né, pra gente já fechar aqui esse vídeo, é o positivo, é a obediência, que é exatamente o que a gente já estava falando no vídeo. Eu quis falar um pouco da desobediência e as consequências, que foi algo que falou muito comigo, que fala lá em Gênesis 12, capítulo 12. Também peço que você leia o capítulo inteiro, que fala sobre a questão da obediência de Abraão. Nossa, Abraão, ele é um exemplo nato de obediência. Nesse primeiro capítulo, né, nesse primeiro momento aí do capítulo 12 de Gênesis, Deus ele fala para Abraão, para ele deixar a parentela dele, deixar o povo dele e ir embora para onde ele vai mostrar. Ou seja, imagina você, será que se Deus falasse para você, larga tudo aonde você está, na tua cidade, no teu estado, aonde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Você teria que deixar tudo o que você tem. Você faria isso? Você obedeceria a Deus? Porque foi isso que Abraão fez. Abraão, no momento em que ele ouviu a voz do Senhor dizendo que era para ele largar tudo, ele realmente largou tudo, né? Largou as coisas que ele tinha, pegou a família dele e foi para onde Deus mandou que ele fosse. Ele nem sabia para onde era. Ele não sabia se era melhor do que o lugar dele, ele não sabia o que ia acontecer. Mas a fé dele, a obediência dele era algo exemplar. E ele foi, ele obedeceu a Deus. E isso gerou o quê? Muitas bênçãos para a vida dele. Porque Abraão, ele foi o pai das nações, né? Ele foi aquele que Deus disse, Abraão não podia ter filhos, e Deus disse que ele teria um filho, que ele teria o filho da promessa, e que a descendência desse filho seria de muitos povos, e que seriam tantos filhos que ele teria, né, em descendências futuras, que não se poderia nem contar, como se fosse grão de areia, ou como se fosse as estrelas do céu. Então, Abraão, Deus prometeu e Deus cumpriu isso na vida de Abraão, porque Abraão, ele foi obediente. Então, quando você é obediente a Deus, você só tende a ganhar, você recebe as bênçãos do Senhor, as coisas acontecem, as coisas fluem de uma forma que você não entende, porque Deus, ele pode todas as coisas. E o segundo ponto de Abraão em relação à obediência também fica lá em Gênesis também, no capítulo 22. Você lendo o capítulo inteiro, você também vai compreender melhor, e fala sobre a questão de Deus provar seriamente, né, a fé de Abraão. Abraão sonhava em ter um filho, e aí Deus deu esse filho, que foi o filho da promessa, que eu acabei de dizer para você. E quando o filho dele ainda era menino, né, no decorrer da história, Deus pede para que Abraão pegue esse filho dele e entregue como sacrifício. Imagina você sonhar tanto com uma coisa e Deus te pedir isso. Foi isso que ele fez com Abraão. E Abraão, totalmente temente a Deus, obediente, com o coração apertado e aflito, mesmo assim ele foi, pegou o filho dele, levou para lá para o monte, como eles faziam as ofertas, as oferendas a Deus, os holocaustos. E quando ele amarrou o filho dele, ele acendeu a fogueira lá, quando ele ia matar realmente, porque ele realmente ia matar o filho dele,
Deus vai e fala e brada para ele não matar o menino, que ele naquele momento tinha sido provado. E ele olha à frente, ele vê ali um cordeiro, ele mata o cordeiro em vez de seu filho. E naquele momento ali, naquele lugar, Abraão deu o nome de Deus, que Deus proverá, né? Porque Deus proveu aquele cordeiro. Então, Abraão foi muito abençoado pela obediência dele. Abraão foi ele foi muito agraciado com a misericórdia, com o amor, com as bênçãos de Deus. Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é isso, que você possa aprender a ser obediente se você não é. Se você já é obediente, continue, sabe? Às vezes a gente não tem muita facilidade em obedecer, né? Não só a Deus, mas como as autoridades acima de nós. Mas na Bíblia fala que toda autoridade que está acima de nós, ela é destituída por Deus. Então, ainda que você não concorde, ainda que você não ache que é certo, ore pelas autoridades, ore por todas aquelas pessoas que estão acima de você e obedeça às coisas que são designadas para você. Porque certamente Deus ele vai te honrar e te abençoar pela tua obediência, pela tua honra e pelo teu respeito. Amém? É isso que eu queria te dizer. Eu espero muito que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, que o Senhor Jesus possa vir a estar com você, abençoar a sua casa, a sua família. E é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, curte, comenta para que a gente possa alcançar outras pessoas. Amém? Beijão, até semana que vem.